Teve um dia, eu tinha 22 anos, e tentando fugir, fugindo do Senhor, e eu falo que a graça do Senhor Jesus, ela foi maravilhosa naquele momento, onde a vida não tinha sentido para mim. E aí eu lembro de eu estar no alto de uma cachoeira lá em Minas Gerais e dizer: se você me ama, não me deixa pular daqui. E se o Senhor me resgatar dessa situação, por uma série de coisas que estavam acontecendo, eu quero ser usado por ti na salvação de milhões. Foi essa oração que eu fiz. E olhando para baixo, né, com aquela voz que dizia para eu pular. Eu lembro que um vento muito calmo me jogou para trás, eu não sei explicar como. Eu sentei, comecei a chorar ali. Ali eu fiz uma oração entregando minha vida ao Senhor Jesus e tudo mudou. Voltei dessa viagem, conversei com a minha mãe, comecei a ler a Bíblia. E eu falei: mãe, eu preciso conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Naquela época, eu queria voltar para o ambiente de igreja, eu estava bem afastado, eu não sabia por onde começar. Fui até a Vila Mariana, a igreja que eu ia, depois de muitos anos, procurei o pastor, ele me recebeu com muito amor, nós oramos juntos no gabinete pastoral, e a vida seguiu. E quando eu conheci o instituto, na época se chamava Missão, né? E eu sempre tive muita paixão pelo povo judeu por causa da minha avó. Minha avó é mineira, né, lá das Minas Gerais, e a fazenda dela era entreposto de Mariana. O bispo de Mariana dormia na fazenda da minha avó. E aquele quarto era aberto só uma vez por ano, que era o quarto do bispo. E a minha avó foi educada, ela foi ensinada as primeiras lições, né, de álgebra, de língua portuguesa, por um missionário pastor, que alfabetizava através da leitura da Bíblia. E o meu bisavô dizia: a Bíblia é o livro do diabo, é o livro preto do diabo. E um dia no intervalo ela abriu lá e viu lá Jesus. Ela fechou. Podia ter visto o diabo, né? Mas viu Jesus, né? E a Bíblia fala em Jesus, mas menciona o nome do inimigo lá, mas pela graça de Deus ela viu lá Jesus. E o que a encantava era como esse professor tratava a esposa, com muito carinho, assim, né? Coisa que ela não via dentro da casa dela. Os meus tataravós eram muito brutos, né? E aí então, meus bisavós também, ela ficou com aquilo na cabeça. E o tempo foi passando, o professor dava aula assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem é o sujeito, onde está o verbo, e assim o evangelho entrou na minha família. No dia que minha avó foi batizada, depois ela procurou uma Bíblia. A história é interessante, que ela queria uma Bíblia, não sabia onde comprar, ela já era casada. Meu avô falava: vou ver se eu acho uma Bíblia, aí você para de me encher. E ele procurou uma Bíblia e não sabia onde comprar, na cidade. Ele foi fazer a barba, o barbeiro fazia a barba e arrancava a folha de um livro para limpar a navalha. Aquele livro era uma Bíblia, era um Novo Testamento, que entrou na minha família, e ela, à luz de lampião, lia aquela Bíblia. Quando ela se batizou, esse professor, esse velho professor, andou 100 quilômetros a pé para presenciar o batismo da minha avó. E a fazenda da minha avó também servia de pousada para judeus que pegavam ouro e iam vender. Olha só. Em Minas Gerais, tudo era feito com carne de porco, carne de lata, banha. Sim. E quando os judeus passavam por ali, né, e minha avó, no mineirês dela, falava, eles tinham aqueles rabichim, peiodo, né? Sim. Chamava de rabichim. Eles passavam por ali e falavam: Dona Rita, nós só queremos um ovo. Ela cozinhava o ovo e ele comia aquele ovo. Perfeito. Mais nada. E as fazendas ali não davam pousada, ela dava pousada para os judeus. E ela era muito querida, né? Um deles até deu uma vez uma peça para ela, um pingente, como forma de gratidão. E ela, então, na curiosidade dela, começou a estudar Israel na Bíblia, o que era o povo judeu. E ela sempre contava essas histórias. E aí foi despertada a curiosidade para com o povo de Israel, através dessas histórias.